cheio de estrogonofe, de docinho, de refrigerante na barriga. Antes de eu passar para o Adilson, vou monopolizar aqui 2 minutinhos o microfone para dizer o seguinte. Foi passado para vocês essa prancheta aqui, com uma lista, que serve como lista de presença. Além disso, a gente pediu e-mail, telefone, de preferência aquele número que é do WhatsApp para quem tem, e a casa, né, de procedência de vocês, para que nos próximos seminários, estudos, cursos internos, enfim, a gente poder contactar vocês e dizer, olha, a gente vai ter um seminário, a gente vai ter um curso, a gente vai fazer uma reciclagem, a gente está querendo estudar tal tema, e a gente começar a interagir, tá? Sei que nem todos aqui, a maioria já trabalha com magnetismo, mas nem todos ainda são magnetizadores. Mas isso não importa. Mesmo que eu ainda não tenha feito curso, não tenha feito um estudo, né? A minha casa ainda não trabalha com magnetismo, apesar da gente já estar estudando, não importa. Se você tem um interesse no assunto, a gente vai enviar sempre qualquer coisa que a gente tenha para estudar junto, para aprender junto, para trabalhar junto, a gente vai enviar para vocês, tá? Não vai ser aquela coisa tipo, aqueles posts todos, não. Só quando tiver algo relevante, algo para a gente se reunir para fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, aprender. Tá? E compartilhar o que a gente já sabe. Porque tem pessoas de vários lugares com níveis de conhecimento diferentes. E, sinceramente, a Dilson falou que ele é de Aracaju, eu sou de lá. Tá? Vim de lá, do Paulo de Tarso, onde ele trabalha. Então, assim, o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro é que a gente precisa unir mais o pessoal que está interessado no magnetismo. Eu digo interessado porque eu incluo aqueles que já estão trabalhando, aqueles que têm interesse e que já estão estudando ou que querem começar a estudar, mas já tem um movimento interno, pelo menos interno, tá? Íntimo, de poder a gente começar a desenvolver esse trabalho dessa ciência fantástica, como a Dilson falou aqui, que atinge a todo mundo que queira, né, ser tratado e ser incluído dentro do magnetismo. Como a Dilson falou, o magnetismo não é só o passe magnético. Tem muitos caminhos, muitas vertentes aí para a gente estudar. Mas a gente tem que começar, tá? A ciência do começar. E eu acho que juntos a gente se fortalece. Em vez da gente ficar com os nossos achismos aqui no nosso grupinho, na nossa cidade, na nossa casa, a gente poder trocar, a gente poder interagir. É fundamental isso para a gente crescer. Até porque, de repente, uma casa trabalha mais com depressão, a outra casa já recebe esquizofrênico, a outra casa trabalha com todos os tipos de câncer. Como é que eu vou saber como trata um câncer se na minha casa não chega praticamente ninguém com câncer? Aí um dia chega, eu fico perdida, não. Mas eu sei que aquela casa lá, daqueles amigos, que a gente tem estudado junto, que a gente tem participado de seminários juntos, de grupos de estudo juntos, eles tratam. Então eu vou lá, e aí? Olha, eu recebi uma pessoa assim, como é que eu trato? Como é que eu desenvolvo? Por onde eu começo o tratamento magnético? Olha, eu tenho pessoas que estão entrando em transe durante o passe. Como é que eu sei se é um transe sonambúlico, se ela só está dormindo? Como é que eu conheço? Tá? Então vamos lá com aquele outro grupo lá que já está estudando isso, ou que já trabalha com sonambulismo. Então, gente, a gente precisa somar. A gente dividido, né, cada um no seu canto, na sua casa, na sua cidade, mas todo mundo dentro de um mesmo estado, me desculpem o que eu vou dizer, mas é perda de tempo. Tá? Ah, mas o nosso trabalho é maravilhoso, que o nosso mentor, os nossos mentores fazem tanto por nós, mas vocês não podem viver insulados. Nós não podemos viver insulados. Pode ter Jesus Cristo vai dizer, meu irmão, se some, né? Porque um mentor que diz, olha, se um mentor de vocês, e eu vou ser bem franca, disser, não se junte com os outros porque o que os outros têm para passar você não é importante, dispense o mentor e arrume outro, tá? Porque é o seguinte, mentor que é mentor nunca vai mandar você se insular. Ele vai mandar você estudar, vai mandar você ter disciplina, vai mandar você mudar um monte de hábito na sua vida. Tá? Ou mandar não, ele vai pelo menos orientar você a tomar novos rumos que precisam ser tomados para que aconteçam determinadas transformações, para que você atinja a excelência que o trabalho precisa. Tá certo? Então, já falei muito, mas como eu gosto de falar, eu me exibi um pouquinho. Agora eu vou passar para a Dilson.
Eu faço o seguinte, eu vou passar de mão em mão de novo, porque chegaram novas pessoas. Então, se você já assinou, só passa para quem está do lado e vai circulando, circulando até chegar ao final, tá bom? Essa é Marcela Colotti. A Regeneração não poderia contar com alguém melhor para estar coordenando os trabalhos de magnetismo, tá? Digo isso por experiência de vários anos trabalhando com Marcela, onde ela coordenava os tratamentos magnéticos com crianças lá na nossa instituição, fez parte da diretoria da instituição durante um bom tempo. Enfim, é alguém que tem bastante conhecimento sobre magnetismo, é alguém bastante compromissada, com uma disciplina fora de série, pessoa extremamente disciplinada, extremamente inteligente, gosta de estudar, gosta de trabalhar, muito dedicada. Então, o Regeneração não poderia ter alguém melhor do que ela para estar trabalhando aí com o magnetismo, com os grupos de magnetismo. E ela falou uma coisa importantíssima, que é essa interação. Interação entre grupos, dividir os resultados, as experiências, distribuir o conhecimento. Isso é muito importante. E aí nós vamos ter, agora no próximo mês de outubro, primeiro encontro de magnetismo espírita do estado de São Paulo. Nós vamos ter. Tenho certeza que Marcela já falou com vocês aqui do Regeneração mais de uma vez, para se programarem, para se organizarem, para participar. Eu não sei se ainda tem vaga, eu acho que não tem mais vaga. Mas eu tenho certeza que ela já falou isso há bastante tempo, tempo suficiente para vocês se organizarem e participarem. E aqui ao lado, em São Paulo. No próximo mês vai ter o segundo encontro EMSU dos Estados do Sul, já o segundo. Recife teve o mês passado o terceiro encontro regional de magnetizadores espíritas. A Bahia vai estar realizando, eu acho que é agora em setembro ainda, o segundo encontro regional, encontro de magnetizadores do estado da Bahia. Tá? Goiás já realizou o primeiro, Fortaleza já realizou o primeiro, e o Rio vai realizar quando? As casas do Rio de Janeiro que trabalham com magnetismo, que não tem só Regeneração, tem outras. Tem outras casas no Rio de Janeiro que trabalham com magnetismo. Quando nós vamos ter o primeiro encontro para trocar ideias entre vocês, num evento menor, né, somente do Estado, né, para trocar ideias, fazer estudos de caso, promover estudos em conjunto, trocas de experiências. Então isso é valiosíssimo. Fazer isso é valiosíssimo. E nós temos no próximo ano, no mês de abril, o 11º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Já são 11 anos. 11 anos. Quantos do Regeneração vão para o próximo? É aqui no Brasil. É aqui no Brasil. No estado de Recife. Aliás, no estado de Pernambuco, na cidade do Recife. É aqui perto, é dentro do Brasil, é. O que é que hoje aqui é longe? O primeiro foi na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O segundo foi em Aracaju. O terceiro novamente foi no Rio Grande do Norte, em Natal. O quarto foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O quinto foi na Flórida, nos Estados Unidos. O sexto foi na cidade de Arraial da Ajuda, na Bahia. O sétimo foi em Curitiba, o oitavo foi em Goiânia, o nono foi novamente em Natal, e o 10º, onde é que foi o 10º? Em Pelotas, novamente, Rio Grande do Sul, esse ano, no mês de abril, e o 11º, próximo ano, em Recife, onde eles foram ganhando experiência com os encontros regionais, e agora eles têm condição, juntaram diversas casas para coordenar e realizar esse encontro, que é o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Quantos daqui já participaram de algum? Pessoal de Niterói, eu tenho certeza, já participaram de vários. De Niterói sim, mas daqui do Rio de Janeiro, quantos já foram? Que já são 11 anos de realização desses encontros de magnetizadores espíritas. Tá? É uma experiência fantástica para quem é magnetizador, imperdível. Tem despesas? Tem. Transporte,
hospedagem, alimentação, inscrição, mas não é despesa, é investimento. Investimento em conhecimento, investimento em desenvolvimento, em experiências, onde você vai encontrar grupos trabalhando com magnetismo do Brasil inteiro, de norte a sul. Eu fui a todos, até agora eu fui a todos, do primeiro ao 10º, não pretendo faltar em nenhum. Porque quando você vai a um, você não quer mais faltar aos outros, porque você reconhece a importância desse movimento, a importância deste evento. Tá? Então vamos nos mobilizar, nos organizar. Lá em Aracaju, nós estamos hoje dia 2 de setembro. Nós ainda temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, mas já estamos nos organizando para fazer isso. Então até o final de ano nós já estamos organizados com relação a transporte, com relação a passagens. E antes do final do ano já estaremos com reservas de hotel prontas. Porque reconhecemos o quanto isso é importante. Tá? Então, de cada estado vai 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas. De Aracaju foi para Pelotas quase 40 pessoas. De Aracaju a Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Nós fomos para a Flórida, nós somos 9, só de Aracaju, do estado de Sergipe, fomos 9 para a Flórida, nos Estados Unidos. Não é longe, é ali. Tá? Tem despesas? Tem, mas nós temos um ano para nos programarmos para ir. Temos um ano para fazer isso e distribuir as despesas. Tá? Dá para fazer? Dá. Porque a gente reconhece o quanto é importante isso como um investimento e não como uma despesa, não como um gasto. Mas participar, fazer parte, trocar ideias, levar conhecimentos e muito mais, trazer conhecimentos. Tenho certeza que quando vocês do Regeneração forem, vocês vão dar um salto qualitativo e quantitativo no trabalho de vocês aqui, porque é isso que acontece. A mente vem fervilhando de ideias de desenvolvimento, de ideias de conhecimento, ideias que fazem o trabalho dar um salto qualitativo e quantitativo também. Estou mentindo, Roberto? Pois é. Tá? Então vamos nos movimentar. Precisamos interagir mais, nos unir mais, nos integrar mais uns aos outros. Pelo WhatsApp existem inúmeros grupos de magnetismo através do WhatsApp. Não para estar dando bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, mas para trocar ideias e conhecimentos a respeito do assunto, a respeito do tema. Bom, eu vou responder essas outras perguntas que ficaram para a gente poder retomar onde nós paramos no tema. Mas no finalzinho da tarde a gente vai reservar mais um tempo para quem tiver mais alguma questão. Você aconselha 2 magnetizadores trabalharem atendendo em conjunto, sendo que um deles se concentra em magnetizar a água e o outro aplica o passe? Olha, é possível 2 magnetizadores aplicarem o passe ao mesmo tempo em uma pessoa. É possível. Às vezes se utiliza um na assistência, fazendo uma doação de energias, enquanto o outro faz a aplicação. Em alguns casos, e aí vários grupos relatam os resultados benéficos, principalmente em caso de obsessões complicadas, 2 magnetizadores atuarem ao mesmo tempo. Isso pode ser feito, mas os 2 precisam estabelecer uma relação fluídica e os 2 precisam se organizar. Quem vai fazer o quê? Não é aleatório, cada um por si. Não é assim que se faz. Mas nesse caso aqui, um aplicando o passe e outro fluidificando a água. Eu não recomendo isso. O ideal é que a fluidificação da água seja o mesmo magnetizador que aplicou o passe. Por quê? Porque a energia que o paciente recebeu é daquele magnetizador, que entrou em relação magnética com ele. Que esse mesmo teor de energia também esteja na água que ele vai absorver durante a semana. Então, na nossa instituição, o passista, o magnetizador, termina de aplicar o passe, pega o vaso daquela pessoa correspondente e faz a magnetização da água. Em seguida, tá? Então, todas as garrafas estão ali numa mesa, com o nome do paciente. Então, ele termina o passe e fluidifica a água. Dessa maneira, a gente garante que na água vai ter o mesmo teor energético do passe que ele recebeu.
Essa água é um vaso, não é aquela aguinha que ele toma um copinho logo em seguida ao passe. É um vaso de água de pelo menos 2 litros que ele leva para casa. Todos os nossos atendidos levam um vaso de água para casa. Por quê? Porque o passe semanal ele é muito pouco na maioria dos casos. Na maioria dos casos, um passe por semana é muito pouco. A água ela vai pelo menos complementar essa energética. Tá? Então, tem que ser água suficiente para ele tomar até o outro passe que ele vai receber, até o dia do outro passe. Como geralmente a gente recomenda que a pessoa vá tomar por dia de 3 a 5 copinhos daquele, cada copinho daquele tem 50 ml. Se ele tomar 5 por dia, ele vai tomar 250 ml, ou seja, 1 litro vai dar para 4 dias. Então ele leva pelo menos 2 litros de água, 1,5 litro a 2 litros de água para ele poder distribuir ao longo da semana. E em alguns casos a gente pede que ele leve mais do que isso, que ele leve uma garrafa de 5 litros, alguns casos. Pessoas que às vezes estão tratando um ferimento, por exemplo, na perna, que pode usar essa água para lavar o ferimento todos os dias. Às vezes afecções dos olhos, aquele terçol, conjuntivite, que a água magnetizada pode servir para lavar. Você pode usar a própria mão lavando, ou um algodão, por exemplo, molha na água e vai lavando, ajuda muito. Se a gente pegar o livro dos magnetizadores, Alphonse Bier, por exemplo, ou então Magnetismo Espiritual, de Michaelos, onde ele reúne o conhecimento de vários magnetizadores, ele relata ali várias aplicações da água magnetizada, até mesmo usada em banhos de imersão. Poder colocar água numa banheira, magnetizar aquela água e fazer um banho de imersão para a revitalização do doente, onde ali ele vai absorvendo através da pele aos poucos aquela energia. Então há várias aplicações. Eu lembro que a minha filha, quando era pequenininha, ela começou a desenvolver várias feridas nas pernas dela. E a gente estava usando uma pomada, mas não estava dando resultado. Então suspendemos a pomada, magnetizei uma garrafa de água e toda noite antes de dormir ela pegava um pouco e lavava as pernas com a água magnetizada. Uma semana depois não tinha mais ferida nenhuma. Então foi tratada exclusivamente com a água magnetizada, porque a pomada não deu resultado. Então há vários usos que a gente pode fazer da água, não apenas para beber, tá? Mas beber a água é o mais comum que a gente vê. Ok? Então, nesse caso aqui, eu não recomendo que uma pessoa magnetize o doente e a outra fluidifique a água. Eu prefiro que seja o mesmo magnetizador. Poderia repetir a parte de fluxo, refluxo fluídico, por favor? Tá. Bom, assim que a gente voltar para os slides, eu volto lá em imagem e a gente fala um pouquinho mais sobre. Como fica o espírito que é cremado em relação ao magnetismo? Bom, a cremação é do corpo. O fogo não queima, não afeta fluido. Nem os fluidos, muito menos o espírito. Tá? As energias elas devem ser dispersas. Lógico, na cremação, como você tem uma destruição mais rápida do corpo, diferente de quando o corpo é enterrado, então a energia se desprende e se dispersa ali, naquele instante. Então o corpo ele é destruído pelo fogo, a energia ela se dispersa. Ao menos que essa energia seja conduzida, permaneça impregnada no perispírito, do espírito desencarnado, naqueles casos em que o espírito é muito materializado. Então ele acaba carregando impregnado no seu perispírito, pelo menos parte da energia vital que sobrou do corpo físico, e é isso que dá a ele muitas vezes a sensação de que ele ainda está encarnado. Ok? Uso de anti-horário moderado para frear um chakra que esteja em alta rotação é recomendado. Eu não recomendo passe anti-horário em nenhuma situação. Os centros de força eles giram no sentido horário, sempre. Eles giram no sentido horário, tanto para emissão quanto para captação de fluidos no sentido horário. Aplicando um sentido anti-horário, você pode acabar congestionando o centro de força. As dispersões que você aplica num centro de força, que no caso aqui ele está com um hiperfuncionamento, ele está em alta rotação, além do normal,
ele está com desregulagem de alguma forma, está desorganizado. As dispersões fluídicas, eles ajudam a regularizar esse funcionamento do centro de força. Tá? É o que eu recomendaria nesse caso, passes dispersivos, não aplicar passes anti-horários. E falando em passe circular, quando a gente aplica com uma mão é no sentido horário, no caso eu estou fazendo a rotação nesse sentido, porque eu estou virando para lá, no caso de vocês seria assim, no sentido horário. Se for com as duas mãos no mesmo sentido. Não pode ser uma para lá e a outra no sentido contrário, inverso não. Tá? Se eu quero doar energia, o centro que vai captar essa energia, ele está girando no mesmo sentido horário, eu faço a doação e ele com essa movimentação horária, ele vai assimilar essa energia que eu estou doando. Então as duas mãos, ou uma só, as duas no mesmo sentido, sentido horário. Eu não sei se aqui no Rio acontece, mas lá em Aracaju tem muita gente que aplica passe assim. Uma mão gira para um lado e a outra gira no sentido contrário, no sentido oposto. Como o magnetismo pode ser estudado com método científico, moderno, objetivo e produtivo, sem desatender o assistido? É possível aplicar técnicas e procedimentos científicos nos estudos e pesquisas? Qual a validade científica ou embasamento científico do que foi dito sobre refluxo fluídico? Há provas ou apenas observações empíricas? Vamos por partes. Como é que o magnetismo pode ser estudado com método científico, moderno, objetivo, produtivo, sem desatender o assistido? Tem como. Nós podemos sim elaborar pesquisa científica sobre magnetismo. O Ricardo Monesi fez para a cura de ratos. Ele estruturou dentro de um método científico uma quantidade de ratos em que foi induzido uma determinada doença, se não me engano câncer, alguma coisa assim, em ratos, e uma outra quantidade de ratos que não estavam doentes e que todos foram tratados com imposição de mãos. Aqueles ratos doentes que receberam imposição se curaram muito mais rapidamente do que os ratos doentes que não receberam imposição de mãos. Isso é um método científico, é uma pesquisa com magnetismo. Como se curou? A minha mão fez alguma coisa. Isso prova que é magnetismo? Não prova que é magnetismo, mas prova que a colocação da minha mão ali promoveu uma cura. Porque os ratos que não receberam se curaram mais lentamente ou não se curaram. E através do resultado medido através do método estatístico, quantitativo. E ainda tendo um grupo controle para se verificar que nada aconteceu com aquele grupo controle. Para se poder comparar os resultados. Isso é um método científico. Eu tenho um projeto de pesquisa elaborado pelo menos na minha mente, para se testar o magnetismo, a magnetização em plantas, sementes e plantas. Você pegar uma certa quantidade de sementes, plantar, tem uma outra certa quantidade do mesmo tipo, do mesmo teor, que vai servir de método de controle, plantar essas sementes, você poder usar a água magnetizada apenas no grupo que é experimental e comparar o crescimento e desenvolvimento de cada uma dessas plantas com relação ao grupo que recebeu água comum. Se o grupo que recebeu água magnetizada tiver um melhor desenvolvimento, o que houve de diferente entre os dois grupos? Os dois receberam a mesma quantidade de água, os dois receberam a mesma quantidade de luz solar, os dois receberam o mesmo tipo de terra, estavam plantados em vasos exatamente iguais, as sementes saíram do mesmo saco, vamos dizer assim. Mas qual era a diferença? Uma era água magnetizada, outra era água sem magnetizar. Isso é método científico. Estou utilizando para mostrar um resultado aqui através de uma magnetização. Qual, você sabe o nome? Se você lembrar depois, você me manda para a gente. Tá? Então eu posso usar esse método científico, aí a gente já requer um pouco mais de cuidado com doentes. Pegar uma certa quantidade de doentes, de uma determinada doença específica, vamos tratar com magnetismo. Pegar um outro grupo de doentes da mesma doença e vamos tratar sem magnetismo. E vamos comparar estatisticamente os resultados.
E aí você tem que ter uma análise criteriosa de resultados, de acompanhamento dos dois grupos. Você pode ainda formar um terceiro grupo, um grupo que acha que está sendo tratado com magnetismo, mas não está. Porque aí você vai ter um grupo tratado com placebo, para ver se esse grupo, somente achando que está sendo tratado com magnetismo, você teria uma melhora nos seus sintomas. Isso é método científico que a gente pode utilizar. Tá? E não leva o prejuízo aos nossos atendidos, lógico. Aí entra um porém. Eu tenho um grupo que está doente, crente que vai receber o tratamento magnético, mas não vai receber. Mas que eu estou fazendo para testar os resultados do magnetismo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar fazer esse tipo de coisa, para podermos comprovar. Isso é prova? Não, mas não existe prova de nada. Nenhuma teoria científica é provada, ela tem evidências. Eu li isso de um cientista um dia desses aí. Toda e qualquer prova científica, ela pode ser contestada, todas. Einstein lançou teorias que só bem mais tarde puderam ter alguma comprovação. Todos os cientistas fizeram isso, então nós temos evidências. Qual é a prova que a gente tem da reencarnação? Nenhuma. Não existe prova da reencarnação, existe evidência. Prova da reencarnação seria eu ver alguém aqui desencarnando e eu ver o espírito reencarnando no outro corpo. Se eu não conseguir enxergar essa ligação entre os dois corpos, eu não tenho prova da reencarnação, eu tenho evidências. Evidências racionais, evidências filosóficas, evidências racionais no sentido que eu posso pensar e entender que a única maneira de existir justiça divina é através da reencarnação. Através do estudo dos gênios precoces, eu posso ter ali uma ideia de reencarnação. Através do estudo das lembranças reencarnatórias, eu posso ter ali evidências da reencarnação, mas isso também não prova que é. Tem um outro estudo que um dia eu gostaria muito de fazer. Seria um pouquinho complicado, mas um dia eu ainda gostaria de realizar esse tipo de pesquisa, que é pegar uma certa quantidade de pessoas que perderam a memória devido a algum trauma físico, algum trauma cerebral, e poder ativar a memória dessas pessoas em estado de transe, fazê-las lembrarem o que elas esqueceram no estado de vigília, mostrando que a memória tem um caminho que não é físico, já que o cérebro está com um trauma, que por isso que ele não consegue lembrar, a região da memória cerebral afetada, ele não lembra, mas em estado de transe poder fazer ela lembrar. Isso mostra que existe um caminho não físico para a memória, mas isso não prova que existe o espírito, mas são evidências. Então, provas não existem de nada, na verdade. Qual é a prova que eu tenho de Deus? Não tenho, eu tenho evidências. Através do raciocínio, eu posso chegar à ideia da existência de Deus, mas provar só se eu visse. Aí eu teria uma prova visual mesmo, mas não seria uma prova só para mim. Pois eu não vi, eu não acredito. Mas a gente mostra evidências através do raciocínio, através de maneira filosófica, a gente pode chegar às evidências da existência das coisas, enfim. Do magnetismo do mesmo jeito. Qual é a evidência que eu tenho da existência do magnetismo? Qual a prova, aliás? Não tenho. Prova só quando for visto. Eu tenho provas da eletricidade? Talvez sim, talvez não. Eu tenho evidências. O que é que me garante que dentro de um fio passa a eletricidade? É algo que ninguém vê. Você tem evidências, por quê? Por causa do resultado. A minha voz está saindo no sistema de som. Isso é uma evidência da existência da eletricidade. As lâmpadas estão acesas. Isso é uma evidência da existência da eletricidade. Mas prova? Não tem. Ninguém vê a eletricidade. Mas a existência dela hoje pode ser registrada através de equipamentos. Do magnetismo, em parte. Através da bioeletrografia, você tem ali evidências. Alguém pode chamar até de prova da existência do magnetismo. Mas tem pessoas que olham as chapas fotográficas da bioeletrografia e dizem, não, isso aí não vem da aura, isso aí não é energia do espírito, da pessoa, nem da alma, nem nada. Dá um outro
uma outra explicação para aquilo ali. Apesar de que essa outra explicação pode ser refutada também. Tá? Qual a validade científica ou embasamento científico do que foi dito sobre refluxo fluídico? Há observações empíricas realmente, não há provas, que não tem como você provar o magnetismo, já que ninguém vê. E nenhum equipamento nosso, pelo menos até o momento, consegue registrar a existência do magnetismo. É observações mesmo. Primeiro, através de um raciocínio. A energia, ela desce, mas ela vai para onde depois? Ela tem que ir para algum lugar. O raciocínio mais provável é que ele reflui, porque ele se perder, sim, e aí o resto fica sem nada. Então, na hora que a energia descer, ela desaparece. Então, mais racional é eu acreditar que ela vai ter que refluir para ela continuar se movimentando. E através das observações do tato magnético, que eu posso perceber essa movimentação fluídica, digo os magnetizadores, podem perceber essa movimentação fluídica através do tato magnético, podem perceber a movimentação desses fluidos através dos centros de força posteriores, e pessoas que conseguem ver o fluido, pessoas que conseguem enxergar. É interessante que a semana passada eu apliquei o passe em uma pessoa, e depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo: eu esqueci de lhe dizer, mas eu estava de olhos fechados e eu conseguia ver as suas mãos rodeadas de fluidos enquanto você me aplicava o passe. Então ela, de olho fechado, ela conseguia enxergar as minhas mãos se movimentando na aplicação do passe e as mãos envoltas pelos eflúvios fluídicos. Ela conseguiu enxergar isso com a visão da alma, não com a visão do corpo. Os sonâmbulos conseguem enxergar essa movimentação fluídica. Aliás, os sonâmbulos foram os primeiros a falar da existência desse fluido, foram os primeiros a conseguir ver esses fluidos em estado de transe profundo, de transe sonambúlico. Os médiuns conseguem enxergar essa movimentação fluídica. Tá? Uma certa vez, a gente só sabia da existência do centro humeral e do básico, não se falava ainda do lombar, que a Ionara Rocha chama de Mengmen. Ela pegou o nome, se eu não me engano, é em chinês esse nome. Eu chamo de lombar por conta da localização dele. Então, quando eu aplicava dispersões, muitas vezes no básico, depois fazendo um outro tato magnético, eu sentia um certo congestionamento na altura da região lombar. Então, fazia dispersão na altura da lombar e sentia depois um certo congestionamento na região do humeral. E aí eu perguntei, mandei um e-mail para Jacó perguntando: existe algum centro de força entre o básico e o humeral? Ele diz: existe, justamente nessa região aí do lombar. Aí tem um centro de força e ele participa justamente do refluxo fluídico. Por que congestionava? Bem, eu fazia o tato magnético em tudo e só percebia desarmonia no básico, mas existia uma certa desarmonia nos outros dois. Por isso que quando eu tratava um, a energia refluía, mas se prendia no próximo. Quando eu tratava o lombar, a energia refluía e se prendia no humeral. Quando eu tratava o humeral, ela chegava normalmente no coronário. E isso depois, sem contar nada para ninguém, fui conversando com outros magnetizadores da instituição e eles foram me dizendo a mesma coisa. Depois, conversando com magnetizadores de outras instituições, também diziam a mesma coisa. Então, por isso que é importante esses encontros de magnetizadores, onde a gente pode trocar essas ideias. E alguém pode expor um trabalho, um conhecimento que eu não tenho, e a gente pode ali discutir essa situação e aumentar os nossos conhecimentos, os conhecimentos de todos. Tá? Então a observação realmente ela é empírica, não há provas. Nada com relação ao magnetismo, existem provas, existem evidências. Acho que eu respondi tudo, né? Sim, chamamos de fluido, bom, até porque a gente não tem um outro nome para categorizar, a gente não tem como especificar o que seria uma coisa, o que seria outra e dar nomes diferentes. Mas é um fluido específico que se chama de magnetismo. Ectoplasma também é magnetismo. É fluido também. Ectoplasma também é fluido, porém toma um processamento
para que sirva à materialização. Da mesma maneira que a energia vital, ela serve para a gente todos os dias, todos os instantes, porque é ela que nos alimenta fluidicamente. Essa mesma energia vital, ela pode receber um processamento para servir aos tratamentos e às curas. Aí se chama magnetismo. Mas é a mesma energia, a energia vital. A famosa experiência que foi realizada em Washington com vários gurus concentrados durante vários dias, em determinados horários, conseguiram diminuir o número de crimes na cidade. Aqui a pessoa está afirmando, tá? Não tem uma interrogação no final. Se diminuiu por causa disso, eu não tenho a menor ideia. Mas a pessoa aqui está afirmando. Houve mudança do comportamento coletivo a partir da mudança da egrégora dos gurus indianos pensando no bem. Novamente a pessoa está afirmando. Eu também não sei se é assim. Mas lógico, quando alguém muda seu pensamento, colabora com todo o resto. Porque tudo está interligado. Isso aí quem escreveu fui eu. Uhum. Essa é uma experiência que está contida no livro de David Bossuet. Sim. O governo norte-americano patrocinou uma pesquisa que trouxe quase 1000 gurus da Índia com o propósito de eles se concentrarem em determinado lugar em Washington durante alguns dias, numa determinada faixa de horário, para justamente verificar se o índice de criminalidade em Washington diminuiria. Eles foram taxativamente ridicularizados pela imprensa, pelo delegado local, e fizeram o que achavam isso de fazer. Eles levaram a experiência até o final e o resultado foi que a criminalidade diminuiu. Eles tinham, de antemão, os índices estatísticos de 10 anos de crime. Então, mostrando que aquela egrégora contribuiu de alguma forma, mostrando que se os seres humanos começarem a ter posturas mentais diferentes, o mundo, a chamada realidade objetiva, também se transforma. Exato. Basta uma pessoa orar que ele de alguma forma ele já está contribuindo para essa transformação. O que só é complicado aí é como estabelecer e afirmar que a mudança na criminalidade foi devido a isso e não a qualquer outro fator. Porque existem vários outros fatores aí que podem intervir também ao mesmo tempo. Esse é o grande problema numa pesquisa científica, onde você tem que eliminar toda a influência do resultado, para que somente um elemento consiga influenciar o resultado. E aí nós podemos encontrar vários elementos que podem influenciar no resultado. Aí fica difícil dizer que foi isso ou não. Mas que tem uma influência, com certeza que tem. Da mesma maneira que se a gente se reúne para pensar negativamente, com certeza que a gente consegue influenciar. E realmente, se todos nós começarmos a orar no bem, nós conseguimos movimentar e transformar as nossas energias e, a partir das nossas energias, influenciar energias dos outros, sem impor mudança nos outros, porque não há uma imposição. A minha transformação não impõe necessariamente a mudança no outro, mas facilita. Pode facilitar, desde que o outro queira também fazer essa mudança. Um magnetizador que recebeu uma imposição a nível perispirítico no córtex do tato sensorial aumentaria sua percepção no tato magnético. Um magnetizador que recebeu imposição no perispírito, no córtex. Bom, córtex já não é perispírito, córtex é corpo. No tato sensorial, sensorial é corpo. Aumentaria sua percepção no tato magnético. O que melhora um tato magnético é o exercício, é a concentração, é a experiência, é o desenvolvimento da sensibilidade, principalmente exercitar, e uma boa relação magnética com o doente. Isso facilita bastante o tato magnético. Ter atenção, ter concentração na hora de fazer o tato magnético, ficar atento aos menores detalhes, às menores percepções, às menores sensações, isso vai ajudando a desenvolver o tato magnético. Não ter pressa na realização do tato magnético, fazer com bastante atenção e concentrado.
E, novamente, voltando à questão da concentração, eu me lembrei dos detalhes. Lá na nossa instituição, nem se compara o tamanho dessa casa aqui. Eu acho que a casa inteira lá é do tamanho desse salão aqui. É uma casa alugada, é uma residência, na realidade, onde a gente realiza o trabalho. E lá você tem um vizinho do lado, parede com parede, você tem uma outra casa aqui do lado. Aí teve uma época que o vizinho de cá, ele criava um cachorro no quintal. Então a gente aplicava o passe, era o cachorro latindo o tempo inteiro, a noite inteira o cachorro latindo, a gente aplicando passes. Aí passa o caminhão do lixo fazendo barulho pela rua, passa um carro de som, passa carro buzinando. No lado de trás, no fundo, tem um condomínio, onde a parede da instituição dá com a área da piscina, da quadra de esportes. Então à noite tem um monte de gente, de adulto e criança lá jogando bola e fazendo barulho. E nós conseguimos nos concentrar e aplicar o passe tranquilamente, sem problema. Então, aplicamos o passe, não usamos penumbra exagerada, nem usamos luminosidade exagerada, não usamos luz colorida, simplesmente mantemos um pouco a penumbra, rebaixamos um pouco a luminosidade, para que as pessoas consigam relaxar um pouco mais, as pessoas que vão receber o passe, porque as que vão aplicar não precisam, teoricamente a gente espera que elas já estejam prontas para o trabalho. Nunca tivemos problema com concentração, porque aquilo desconcentra a gente. E tem trabalhos que é feito pelo dia, em plena luz do sol. Não precisa nem acender as lâmpadas às vezes, porque está tudo totalmente claro e as pessoas aplicam os passes. Então a concentração, ela é um esforço do indivíduo, dele com o trabalho dele, não é uma questão de ambiente. Quem faz a concentração é o próprio magnetizador. Ele precisa aprender a estar com a mente focada no trabalho dele, estar interessado no bem que ele pode fazer, e se ele tiver isso, nada atrapalha, nada desconcentra os barulhos das outras casas, os barulhos da rua, ou a luminosidade, nada disso interfere na aplicação de um passe. Assim como os magnetizadores que aplicam o passe pelo dia, em plena luz, e aplicam o passe sem nenhum problema. E ainda temos lá o trabalho das crianças. Às vezes o trabalho aplicado é crianças que são autistas, e não tem como você dizer, ela fique sentadinha aqui na cadeira para você receber o passe, não fica, ela se levanta, ela caminha, ela corre, ela vai para lá, ela vai para cá. Quem sabe um pouco sobre autismo, sabe que você não tem como reter a criança numa cadeira, determinadas crianças autistas, não tem como. Então, você tem que aplicar o passe mesmo, indo atrás da criança, e isso não desconcentra o magnetizador, isso não afeta o resultado, a não ser que o magnetizador se deixe influenciar por isso. Se ele se deixar influenciar por isso, ele se desconcentra. A concentração é do magnetizador, não é do ambiente, é do magnetizador. Roberto está trabalhando com crianças autistas agora, né? Você passa por essa situação lá, tem como segurar a criança na cadeira? Tem certos casos que não tem como. Então ela vai caminhando, você vai caminhando atrás e aplicando o passe, você alcança os resultados. Agora, a concentração está aqui. E aí o magnetizador nem percebe se a luz está acesa, se a luz está apagada, se o cachorro do vizinho está fazendo barulho, se não está fazendo barulho, porque ele é que aprendeu a estar concentrado. Nós não podemos estar criando limitações para nós nem para o nosso trabalho. E se precisar atender uma pessoa de dia, se precisar atender uma pessoa no meio da rua, você vai fazer? Não, não posso, tem que esperar chegar de noite para ficar tudo escuro. Então, vou levar para a casa espírita para aplicar um passe lá, não, mas não pode, porque está tudo claro, tem que esperar chegar de noite, para que aí eu apago as luzes, aí sim eu consigo me concentrar. Então, a concentração, a eficiência está no magnetizador. Lógico que tudo mais no ambiente que possa favorecer aquilo, ajuda, complementa. Por isso que a gente baixa um pouquinho a claridade, não fica escuro, fica apenas rebaixa um pouquinho a luminosidade, isso quando é à noite. Mas se for aplicar o passe de dia, não tem a menor problema, a menor dificuldade. Qualquer passista nosso que trabalha à noite também trabalha de dia. E não tem problema com luminosidade ou qualquer barulho ou qualquer coisa. Então, estou trabalhando com o paciente deitado numa maca, eu preciso fazer perpendiculares, eu peço a ele que se levante, ele fique em pé, ou então se eu preciso trabalhar os membros inferiores dele com ele em pé, eu vou ali, pego uma cadeira, coloco aqui ao lado dele, trabalho, e nada disso vai me tirar a concentração, porque o tempo todo eu estou focado no que é que eu quero. Eu quero tratá-lo da melhor forma possível. Não é o fato de eu ter que ir ali buscar uma cadeira e trazer para aqui que vai me desconcentrar. Então, que concentração é essa? Não tem nenhuma.
Tá? Se isso me desconcentrasse, eu não estaria preparado para o trabalho. Então, concentração, ela faz parte do magnetizador e sempre que possível, que o ambiente também colabore com isso. Mas se não tem como o ambiente colaborar, não sou eu que vou ficar me limitando com os aspectos limitadores do ambiente e deixar que isso atrapalhe o meu passe. Porque o doente, ele merece muito mais a minha atenção do que as limitações que o ambiente impõe. Então, a gente já aplicou passes numa salinha extremamente apertada, onde a gente tinha que colocar 2 macas e uma cadeira, porque era só o que cabia lá, extremamente apertada. Hoje a gente tem um espaço um pouco maior, onde a gente consegue aplicar o passe com uma certa liberdade, mas se tivesse que aplicar novamente na sala apertada, aplicaria do mesmo jeito. Porque o doente, ele que é, vamos dizer assim, entre aspas, a estrela do trabalho. Ele não é o trabalhador. Aí tem pessoas que às vezes, a gente precisa, às vezes um trabalhador recém-chegado ao trabalho, aí às vezes chega para a gente e diz assim, a gente precisa ver como é que a gente faz, porque o trabalho termina muito tarde. Olha, se o trabalho não dá para você o horário, você pode trabalhar no outro dia. Mas eu não vou mandar os pacientes embora, porque você precisa chegar cedo em casa. Você pode passar para um outro dia em que o trabalho termine mais cedo. Mas não é o trabalho que tem que se moldar o trabalhador, é o trabalhador que tem que se moldar a necessidade do doente. Aí, então a gente tem que encher de cadeiras, a cadeira tem que ficar bem pertinho uma da outra, o paciente tem que ficar bem juntinho, nós vamos ter que colocar o passe bem rápido, porque a gente tem muita gente para atender, temos que ir embora cedo. Então é melhor nem abrir o trabalho, já que não há condições para fazer. Porque é o doente, é ele que vai moldar o trabalho, como é que tem que ser feito. É a necessidade dele que a gente está ali para atender, não é a nossa. Não é a nossa. Se eu preciso ir para casa cedo, eu mudo de dia, eu mudo de trabalho, mas não vou chegar e mudar um trabalho que é realizado daquela forma há 10 anos, de maneira eficiente, que realmente contribui, porque alguém chegou agora e acha que tem que chegar cedo em casa, então tem que terminar o trabalho mais cedo para satisfazer a necessidade dele, que pode ser uma necessidade bastante louvável, mas que a gente não pode deixar de privilegiar o doente, que é o objetivo do trabalho, o doente. O trabalho só existe ali porque existe o doente, não é porque existe o magnetizador. Não é para dar oportunidade de trabalho para as pessoas, não é para dar oportunidade de saúde aos doentes. Esse é o objetivo do trabalho. Quando atuo como magnetizador em determinados assistidos, tenho bocejos repetitivos, não é com todos assistidos. O bocejo indicativo de liberação de ectoplasma pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes o bocejo é uma reação magnética, da própria interação, do próprio trabalho, da própria manipulação do magnetismo. Em algumas pessoas isso provoca bocejos, como as reações podem ser as mais diferentes. Como a gente tem lá o hábito de anotar tudo, então, sempre que um passe é aplicado, isso depois fica registrado em uma ficha do doente. Então, a gente tem todo o histórico. A gente sabe tudo que todos os pacientes sentiram durante a aplicação dos passes. E as reações, as sensações deles são as mais diversas, tanto nos magnetizadores quanto nos doentes. Porque há uma interação ali, energética entre 2 energias que são diferentes. Isso causa reações, principalmente quando as pessoas têm uma certa sensibilidade, que aí elas percebem com uma certa facilidade essas reações que vão acontecendo no seu mundo interior, nesse trânsito, nessas movimentações, nesses tratamentos das energias. Então, o bocejo muitas vezes é apenas uma reação magnética, mas pode ser também a doação de ectoplasma. Como pode ser fluidos sendo eliminados, não necessariamente ectoplasma, mas outra espécie de fluido sendo eliminada durante a aplicação do passe. No interior de São Paulo, tem uma magnetizadora, que uma certa vez eu estive lá, e ela disse que todas as vezes que ela aplica passes, ela solta muitos gases. Então, quando ela vai aplicar passes, os intestinos dela começam a funcionar, ela começa a soltar muitos gases. Bom, talvez ela tenha algum problema intestinal e haja alguma movimentação disso durante a aplicação dos passes. É uma reação magnética que vai ocorrer, que acaba influenciando, interferindo no funcionamento do organismo dela. Ficam gravados no perispírito doenças provenientes de vidas passadas? Sim, fica.
E muitas vezes é justamente por causa disso que essas doenças, elas às vezes dão continuidade numa existência seguinte. Ou às vezes um crime cometido em uma existência, crime que eu falo qualquer tipo de atentado ao bem-estar, ao equilíbrio de si mesmo ou de outra pessoa, muitas vezes isso fica registrado no perispírito e somente a estadia no mundo espiritual não consegue solucionar. E muitas vezes então a pessoa reencarna ainda com as marcas desses desajustes, trazendo uma probabilidade do que aquilo venha a se desenvolver fisicamente ou psiquicamente, dependendo do que seja. Pode se desenvolver na nova existência ou não, ficar ali só como probabilidade, que muitas vezes pode ser corrigida pela conduta da pessoa, pelos seus hábitos de vida renovados, pelo melhoramento da sua postura psíquica, da sua postura mental, emocional, etc. Pode ser que aquilo fique somente como uma probabilidade, não venha a se desenvolver realmente como uma doença. E muitas vezes aquilo vai se corrigindo no perispírito da pessoa, nunca chega ao corpo físico e acaba retornando ao mundo espiritual e talvez já não tenha mais aquele desajuste no perispírito. Então nem sempre essas desarmonias obrigatoriamente tem que se expressar através de uma doença no corpo físico, nem sempre. O amor cobre a multidão de pecados. Às vezes o trabalho do bem, a mudança interior que a pessoa já fez, apesar de ainda se manterem determinadas marcas no seu perispírito, isso não prevalece essa transformação interior, fazendo com que essas marcas perispirituais vão se desfazendo, sem que precisem se expressar no corpo físico como uma doença qualquer. E aí, falando nisso, as chamadas doenças kármicas, que aí seria um exemplo, uma doença que se expressa hoje, nesta encarnação, mas que é proveniente de algo desajustado no passado. Então, nós vamos ter doenças com causas do presente, doenças com causas do passado. Doenças que são causadas devido a atitudes de hoje, ou doenças que são provenientes de atitudes errôneas em outras encarnações. E aí costuma-se dizer o seguinte: uma doença kármica não pode ser curada. E fica difícil a gente entender, então qual é a duração de uma doença kármica? Ela tem que durar até o último dia da existência da pessoa no corpo físico, ela tem que atravessar mais de uma existência. Fica um pouco difícil da gente entender isso. Porque com a doença que nasceu numa vida passada não possa terminar na vida presente, não possa ter sua finalização. Porque com uma doença que começou numa vida passada, ela não pode terminar aqui na infância ou na adolescência, ela tem que ir obrigatoriamente até o último de vida da pessoa no corpo físico. E aí muitas vezes, quando não se consegue a cura através dos passos, se diz, não, é porque é uma doença kármica, então não tem cura. Sim, a pessoa vai ficar assim, doente o resto da eternidade agora? Nunca mais ela vai poder estar saudável? Então só quando voltar para o mundo espiritual, tá, mas ela teve a existência passada, foi para o mundo espiritual, não desapareceu. Mas ela vem, reencarna doente até o último dia de vida, volta para o mundo espiritual, sim, agora pode desaparecer. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Uma doença que começou numa vida passada, não necessariamente ela tem que ir até o final da vida, depende da doença, depende do tipo de crime, depende da extensão da gravidade desse crime, depende do esforço de transformação do indivíduo, depende de vários fatores. Então o indivíduo pode nascer doente e se curar, na infância ainda, ou ele pode se curar um pouco mais velho, e quem sabe, como tem lá no Evangelho, tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é um trecho em que Kardec vai lá especificando que algumas pessoas na época achavam que por ser uma provação, não se deveria aliviar aquela provação e às vezes até torná-las mais vivas, para que a pessoa possa aproveitar melhor a provação que está passando para o seu crescimento. E os espíritos responderam a Kardec que isso era muito perigoso, isso era um grande erro. Todos nós estamos aqui na Terra para expiar, mas todos nós somos responsáveis pelo bem-estar, pela prática da caridade. Realmente eu não sei quando aquela doença ali está determinada para terminar, mas justamente porque eu não sei é que eu vou atuar, porque de repente é agora. De repente eu estou sendo tomado
como instrumento, justamente porque aquela doença, Deus disse, ó, só tem que ir até aqui essa doença. Então, haja como instrumento porque ela só tem que ir até aqui. Eu vou agir, pode ser que eu não consiga realmente, pode ser que ela ainda dure um pouco mais, pode ser que sim, mas pode ser que eu fui justamente escolhido como instrumento, porque não é para essa doença passar daqui. Já é o suficiente, já é a expiação suficiente ela ir até aqui. Ela não vai desaparecer do nada, precisa de alguma atuação. Costumo usar às vezes o exemplo seguinte, uma pessoa que bebe muito, ela bebe, aí desenvolve um problema no fígado. Como é que é o nome daquela doença? Hepática, cirrose hepática. Para a medicina, dependendo do grau do desenvolvimento da doença, pode ser incurável para a medicina. Aí a pessoa se transforma, a pessoa desenvolve um grande amor dentro de si, uma grande humildade, começa a trabalhar no bem. A doença vai desaparecer do nada? Não vai não, vai ter que alguém atuar nela. Ou um médico, ou um magnetizador, alguém vai precisar atuar para reabilitar aquele fígado. Ele não vai simplesmente a doença desaparecer do nada. Da mesma maneira também que ele fez a sua grande transformação íntima, maravilhoso, mas continua ainda bebendo. Não vai desaparecer a doença também não. Se o causador está sendo a bebida, mesmo que ele transforme o seu coração num grande poço de amor ao próximo, e de humildade e tudo mais, mas ele vai ter que parar de beber se ele quiser curar a cirrose. A transformação dele, moral, lógico que vai ser um grande impulso, uma grande ajuda nessa realização. Mas se ele continuar bebendo, vai continuar alimentando a doença. Precisa fazer as duas coisas. Então nós não podemos esquecer que somos corpo, perispírito e espírito. O corpo tem suas regras, a matéria tem suas regras. Então a gente vai encontrar lá em Allan Kardec, na Revista Espírita, um texto que se chama As 3 Causas Principais das Doenças. Doenças que nascem no espírito, doenças que nascem no perispírito, doenças que nascem no corpo físico. Então nem toda doença nasce no espírito. Tem doença que nasce no corpo, tem doença que nasce no perispírito. Doenças, acredito que a maioria, são provenientes do próprio espírito. Mas uma pessoa que bebe muito e desenvolve a cirrose, a causa aí é física, claramente física, é a bebida. Uma pessoa que fuma e com isso desenvolve câncer nos pulmões. As estatísticas mostram, pessoas que fumam desenvolvem mais câncer no pulmão do que as que não fumam. Isso é estatisticamente comprovado. Há uma ligação direta entre cigarro e câncer do pulmão, ou problemas respiratórios, doenças respiratórias, etc. Então, há uma ligação direta. Portanto, há doenças que podem se desenvolver nos pulmões que são provenientes de hábitos físicos, que é o hábito de fumar. Então, é uma doença que nasce no próprio corpo. E, logicamente, o pulmão ali ele vai sendo afetado, e isso vai afetando as nossas energias, vai afetando o nosso perispírito, isso vai afetando outras coisas. Porque corpo e perispírito estão interligados, funcionam de maneira integrada. Então, o que acontece em um acaba reverberando nos demais, afetando os demais. Espírito, perispírito e corpo. Eles se afetam entre si, positivamente ou negativamente. Bom, essa foi a última pergunta. Vamos voltar ao nosso assunto. Mas no finalzinho da tarde a gente dá nova oportunidade se alguém tiver mais alguma questão. Falar sobre psissensibilidade. Esse é um termo que foi criado por Giacomello para mostrar uma certa sensibilidade psíquica que existe nas pessoas quando elas aplicam ou quando elas recebem passe. Ele vai se referir mais diretamente às pessoas que recebem passe. Quando a gente aplica o passe em alguém, a gente acaba modificando de alguma maneira aquele sistema fluídico, modificando um pouquinho, modificando mais, enfim, mas há uma certa modificação naquele sistema fluídico. Logicamente, estou aplicando um passo com a intenção de que ele melhore, essa é a intenção. Isso vai acontecer em termos de perispírito. Porém, essa modificação a nível das energias, para que essa modificação comece a afetar o corpo físico, leva um tempinho.
Pode levar alguns minutos, pode levar algumas horas, mas ele vai levar um tempinho para que essa modificação comece a ser sentida a nível físico. É isso que ele vai chamar de psisensibilidade. Porque muitas vezes, quando a gente faz a aplicação do passe, se a gente não tomar cuidado para aplicar as dispersões gerais em número suficiente para tratar a psisensibilidade do doente, muitas vezes com os nossos longitudinais ou com os perpendiculares, né, que essa é uma regrinha básica da aplicação de passe, termine o passe sempre com dispersões gerais, seja com longitudinais ou com perpendiculares com as duas mãos. Se eu não aplicar a quantidade suficiente, quando eu vou aplicando essas dispersões gerais, eu vou dando um alinhamento vibratório. Não é alinhamento da posição geográfica do centro de força, não. Uma pessoa semana passada me perguntou, porque ele tinha essa ideia. Quando a gente falava em alinhamento do centro, é colocar todos numa linha reta? Não tem nada a ver, não vão sair do lugar. Você tem um cardíaco um pouquinho aqui para o lado, você tem um esplênico aqui do lado, eles não vão sair do lugar. É um alinhamento vibratório, é um alinhamento energético, não é alinhamento quanto à posição geográfica deles, não. Então, você vai aplicando as dispersões gerais ao final, você vai provocando um alinhamento desse centro de força. Ou seja, você vai dando a eles uma nova configuração baseada no tratamento que você acabou de realizar. Vamos dizer que você estava tratando um centro de força, um deles. Aquele recebeu a sua interferência, você causou uma modificação nele ali. Quando você faz as aplicações gerais, as dispersões gerais, essa modificação nesse centro de força começa a ser sentida nos outros. Você começa a dar um alinhamento vibratório a eles, para que eles vibrem, para que eles irradiem, dentro de um alinhamento. Eles vão começar a sentir as diferenças que estão ocorrendo agora naquele sistema fluídico, graças à interferência que você fez, tratando um determinado centro de força. Quando você vai fazendo isso, você vai afetando, vai alinhando os centros de força, ou seja, você está interferindo a nível de perispírito. Aí você para, a pessoa vai embora, daí ele sai da sala de passes, quando chega daqui a pouco ele está sentindo náusea, ele está com dor de cabeça, ele está sentindo uma certa tontura, algum mal-estarzinho qualquer. Aí o que é que a gente faz? Traz ele de volta para a sala de passes. Aí a gente vai lá, aplica mais algumas dispersões, agora eu estou bem. O que é que aconteceu aí? Um problema no tratamento da psisensibilidade. Ele começou a sentir diferença entre o que está no perispírito e o que está no corpo. As modificações a nível de perispírito ainda não atingiram o corpo físico. Daí esse contraste para acabar provocando uma certa reação a nível físico, uma certa tontura, uma dorzinha de cabeça, um peso na cabeça, uma náusea, que se resolve facilmente com mais dispersões gerais. Então, o que era que o magnetizador deveria ter feito desde o começo? Era ter aplicado um pouco mais de dispersões gerais. Isso é uma coisinha que Jacó ele gosta de repetir. Vai aplicando dispersões gerais no final. Quando sentir que já está bom, aplique um pouco mais. Geralmente quando você sente intimamente, já dá aquela vontade de parar, porque perispiritualmente já está tudo ok. Mas precisa um pouco mais para justamente tratar a psisensibilidade. Porque quando eu começo a aplicar um pouco mais, aquilo que já está tudo ok no perispírito começa a influenciar também no próprio corpo físico, ficando tudo ok também nas energias do próprio corpo físico. E aí o indivíduo sai e não sente nada. A questão é que, às vezes, quando a gente não dá esse acréscimo de dispersões gerais no final, a pessoa, às vezes, vai para casa, às vezes ela tem uma sensibilidade retardada, então ela não sente de imediato, ela sente uma hora depois, ela sente quando chega em casa. Há pessoas que relatam, quando cheguei em casa, senti um mal-estar, ou então não consegui dormir à noite, então me deu dor de cabeça, me deu náusea, começa a sentir já longe do centro espírita. Então, depois que a gente começou a atentar para esse detalhe, então a gente tem sempre esse cuidado. Quando a gente percebe que já está bom,
eu aplico um pouco mais, porque assim eu acelero esse processo de reconhecimento energético pelo próprio corpo físico, e daí ele não vai ter esse problema, essa diferença nessa sensibilidade entre corpo e perispírito. E aí então a gente parou de ter esse problema de pessoas que saíram da sala de passe e tinham que voltar. Mas se precisa voltar, o ideal é que ele volte para o mesmo magnetizador. Porque aquilo que deixa o paciente descompensado, também deixa o magnetizador descompensado. Talvez o magnetizador não tenha sentido, mas lhe deixa também com uma certa descompensação. Daí, se essa pessoa volta para o mesmo magnetizador, ela completa o passe. Geralmente, nesses casos, são feitas apenas algumas dispersões e rapidinho a pessoa fica bem. E o magnetizador também fica compensado. Relação magnética. Nós vamos falar sobre relação magnética e tato magnético ainda hoje à tarde. Isso aqui é um dos pontos mais importantes para quem vai estudar magnetismo. Tão importante que os magnetizadores clássicos, geralmente eles demoravam 10, 15 minutos só estabelecendo uma relação magnética antes de começar a aplicar um passe. Para quem é músico, isso é fácil de entender. O nosso amigo ali, Leandro, ligado à área da música, estabelecer uma boa relação magnética com o seu doente é como você estar participando de um dueto de dois instrumentos musicais e que você tem que colocar os dois instrumentos para tocarem na mesma afinação, na mesma tonalidade. É mais ou menos isso. É você fazer com que se crie uma boa interação energética entre você e o seu doente. Se você não conseguir fazer isso, você compromete boa parte do seu passe. Boa parte do seu passe acaba se perdendo na realidade. É você fazer, flexibilizar sua própria energia, seus próprios fluidos, para que elas consigam realmente interagir bem com os fluidos do doente, criando uma interação. Naquelas imagens a gente viu que a gente tem todo um sistema fluídico que nos envolve. O doente também tem. São dois campos de energia que têm as suas proteções, que têm as suas defesas. Ele existe justamente porque não é qualquer energia de qualquer forma que pode chegar aqui adentrando o meu organismo físico perispiritual. Então, todo aquele sistema ali também serve como defesa. Então, muitas vezes, quando o magnetizador se aproxima do doente, muitas vezes o campo magnético do outro tende a se afastar, a se retrair, porque não quer interagir. Isso independe de moral, isso independe se você gosta ou não gosta da pessoa. São as diferenças nas características dos fluidos de cada um. Todos nós somos individualidades. Não existe energia de um igual 100% à energia de outro. Não existe, porque ninguém é igual a ninguém. Nós temos nossos próprios padrões emocionais, nossos padrões de pensamento, de sentimentos, de hábitos diários, enfim. Cada um é cada um. Então, energeticamente, nós somos uma singularidade. Então, a minha energia, ela é diferente da energia de qualquer outra pessoa. Então, não existe duas pessoas com energia exatamente igual. Não tem. Como as nossas digitais, da mesma forma que ela é única, a digital é única para cada pessoa. Enfim, então esse meu campo de energia, ele precisa interagir com o campo do doente. Eu preciso criar um campo propício. São dois campos de energia que precisam se tornar como se fosse um campo só. Porque a partir desse campo único, onde as interações, as interferências vão acontecer. Somente dessa maneira é que as energias da pessoa podem fazer trânsito pelo meu campo fluídico, retornar para ele, que as energias dele podem ser processadas, trabalhadas, melhoradas, refinadas através da minha atuação. Lógico, entendendo-se aqui que o magnetizador está bem para a aplicação desse passe, que ele está melhor do que o doente. Então, ele é que é o processador. Mas esses dois campos de energia precisam interagir entre si. E aí é que se cria o problema. Tem determinadas energias que são como água e óleo, não se combinam. Você mistura água e açúcar, facilmente, são duas coisas diferentes, mas facilmente você mistura, ou água e sal.
Mas água e óleo não mistura. Mas nas energias sempre se tem um jeito que se pode dar. Lógico que não é o doente que vai modificar a energia dele para poder receber a minha. Sou eu que tenho que fazer esse trabalho de flexibilizar a minha energia de modo que ela consiga se relacionar bem com a energia do outro, para só depois disso eu fazer o tato magnético e depois a aplicação das técnicas. Sem essa relação fluídica, as coisas não acontecem. E isso acontece na mediunidade. Para que um espírito se comunique pelo médium, ele tem que entrar em relação fluídica com o médium. Se isso não acontecer, ele não consegue se comunicar. Então o espírito ele não se comunica por quem ele quer, é porque ele pode. Lógico que ele busca dentre aqueles que ele pode, aqueles que lhe deem uma melhor condição para aquilo que ele quer transmitir. Kardec ele fala de relação fluídica no livro dos médiuns. O espírito tem que querer se comunicar, ele tem que encontrar um médium que tenha a faculdade que ele necessita para transmitir sua mensagem e precisa que os dois tenham uma relação fluídica. Porque senão um campo vai ser refratário ao outro. E isso acontece também nas obsessões. Uma pessoa culpada, ela entra facilmente em relação magnética com o espírito que lhe cobra. Já há uma relação do passado envolvendo eles dois. Então eles têm uma relação magnética. Isso facilita a atuação do obsessor sobre ele. E ele pode ir formando essa relação magnética, mesmo que ele não entenda do assunto, mas ele pode fazer isso. Ele vai se aproximando, aí ele emite um pensamento. Os espíritos na obsessão eles trabalham muito ou com hipnose, ou com magnetismo, ou com os dois. Se eles entendem esses processos, então eles se tornam um grande especialista no campo da obsessão. Se ele não entende desses processos, ele simplesmente se aproxima e naturalmente ele vai fazendo aquilo que ele quer e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então ele se aproxima, ele vai transmitindo uma ideia obsessiva, uma ideia negativa, a pessoa inicialmente repele aquela ideia, sustenta, resiste, ele continua, o espírito vai continua tentando influenciar, enviar aquele pensamento. E nesse envolvimento fluídico, que aí vai se fazendo um envolvimento magnético de um para o outro, isso vai se se construindo uma relação magnética entre os dois. E isso vai facilitando o trabalho do espírito. E o espírito continua a enviar aqueles pensamentos, aquelas ideias, envolvendo a pessoa, a sua vítima com as suas energias, e aos poucos a pessoa vai agasalhando aquela ideia. Daqui a pouco ele vai absorvendo a ideia, gostando daquele pensamento. Muitas vezes o espírito provoca uma certa situação difícil na vida da pessoa, e aí nessa queda ele quebra um pouco sua resistência, se torna mais vulnerável ao pensamento do espírito, e por aí vai. Então vai se formando uma relação magnética entre os dois, porque na obsessão existe uma relação, uma ligação magnética entre o obsessor e o obsidiado. Daí porque através do magnetismo nós podemos ajudar bastante as pessoas obsidiadas. Aí logicamente a gente vai utilizar passos de dispersão, pelo menos no início do tratamento, passo de dispersão, onde eu vou, através dessa dispersão, buscando desfazer essas ligações magnéticas entre os dois. E, logicamente, na reunião mediúnica, eu vou conversar com esse espírito para modificar os seus propósitos. Porque simplesmente desligar os dois eu poderia fazer? Poderia. Simplesmente desligar os dois. Mas aí eu só vou estar ajudando o obsidiado, não vou estar ajudando o obsessor. Na reunião mediúnica que eu vou ajudar ele, buscando fazer ele entender que aquilo ali não vai levar ele a nenhuma espécie de compensação positiva. Tentando fazer ele compreender que não é o ideal ele aquele tipo de propósito, aquele tipo de ideia. Para assim ele vai se transformar também, ele também vai estar sendo ajudado. Mas através das dispersões eu vou desligando o espírito do encarnado, facilitando esse afrouxamento desses laços. Na mediunidade existe a mesma coisa. O espírito que vai se comunicar, ele se aproxima do médium, há um envolvimento fluídico, um envolvimento magnético,
E precisa haver essa relação magnética. Por isso é que, às vezes, um espírito, para se comunicar através de um médium, às vezes, alguns dias antes, o espírito já está junto do médium, já está acompanhando. Para que nesse contato entre as duas energias vá se fazendo essa relação magnética entre eles. Para que no dia da reunião ele consiga dar a sua comunicação. Alguns dizem, não sei se é bem assim, que o espírito André Luiz, ele se aproximava de Chico já há bastante tempo antes de transmitir o livro Nosso Lar. Ele chegava, ficava lá, Chico se sentava, ficava batendo papo, horas batendo papo com Chico Xavier. E nisso, logicamente, vai se fazendo uma relação magnética, uma relação fluídica entre eles. Esse contato vai estabelecendo uma relação magnética que facilita a transmissão mediúnica depois. A moral do magnetizador ou a moral do doente pode favorecer a relação magnética. Por isso, nós na casa espírita não precisamos demorar 10 ou 15 minutos para estabelecer uma relação magnética. Porque a palestra que o doente assiste antes já ajuda, a prece que o magnetizador faz, a preparação diária do magnetizador, tudo isso já favorece, já ajuda no estabelecimento de uma melhor relação magnética entre eles dois. Por isso pode ser bem mais rápida. A relação magnética é tão importante, vejamos bem. Quando eu faço esse movimento aqui, que é um passe longitudinal, né? Todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo conhece. Passe longitudinal, uma das funções desse passe é estabelecer, facilitar e promover a movimentação, regularizar a movimentação das energias, que às vezes essa movimentação está um pouco precária. Então, uma das funções desse passe é regularizar a movimentação dessas energias. Mas de que maneira que a minha mão passando por aqui faz com que as energias do outro se movimentem? Não é a mão que faz. Porque a mão não tem como carregar fluido de um lugar para outro. Não tem como. Alguém já tentou carregar fumaça na mão de um lugar para outro? Não tem como, muito menos fluido. São duas dimensões completamente diferentes. Não tem como eu agarrar fluido e movimentar. É por atração magnética. É por atração. Lembra aquela brincadeira de infância que a gente colocava um pedacinho de ferro, um objeto de ferro em cima da mesa e o ímã por baixo? Você ia movimentando o ímã embaixo da mesa e o objeto de ferro ia se movimentando lá em cima da mesa. Por que o movimento um e o outro também se movimenta? Porque há atração magnética entre os dois. Há uma relação magnética entre os dois. Portanto, se eu movimentar um ímã, não consigo movimentar um objeto de plástico. Não há atração magnética aí. Então, na hora que eu movimento a minha mão, por atração magnética, a energia do outro também se movimenta. Então, a energia da minha mão, em atração, atrai a energia do outro. Então, quando eu movimento a minha, eu carrego a outra junto. Isso se tiver relação magnética. Se não tiver, não vai. Eu carrego conduzo a minha mão, mas a energia do outro não é conduzida, não há atração magnética, se não houver uma boa relação fluídica. Da mesma maneira, na aplicação do transversal. Eu tenho aqui um centro de força, tenho aqui um grande acúmulo de energias, eu quero deslocar essas energias daqui, distribuir elas em um determinado espaço, faço esse movimento transversal com as duas mãos. É por atração magnética que eu vou deslocar esses fluidos. Então, a minha energia magnética, na palma da minha mão, atraindo a energia do outro, conduz para onde eu quiser. Então, não é a mão que está levando, na verdade, a atração do fluido. Mas, para que haja essa atração, tem que ter uma boa relação magnética. Lógico que os passes dispersivos de qualquer tipo, desde que sejam dispersivos, eles ajudam a estabelecer uma melhor relação magnética com o doente. Mas aí eu já estou na metade do passe, já estou finalizando o passe, quando essa relação magnética se faz de maneira satisfatória. Eu já perdi um bom tempo, um bom trabalho. Os magnetizadores, eles sabiam disso na prática. Eles sabiam que uma energia ela precisa entrar em ressonância com a outra, precisa atrair a outra. Isso eles chamaram de relação magnética, criar uma relação. Kardec ele chamou isso de simpatia fluídica. Uma pessoa que é uma pessoa simpática, não é uma pessoa bonita.
Pessoa simpática é uma pessoa que atrai. Simpatia é atração. Às vezes a pessoa nem é a pessoa mais bonita do mundo, mas ela atrai as pessoas para junto dela, porque ela tem algo nela que atrai. Esse algo é magnetismo. É algo que vem da personalidade dela, que torna a energia dela magnética simpática. Então ela atrai as pessoas para ela. E você percebe, basta olhar para a pessoa, que você percebe que ela é uma pessoa simpática. Simpatia fluídica são fluidos que se atraem. Então, se os fluidos se atraem, há uma boa relação magnética, eu posso aplicar o meu passe, que eu vou ter o resultado que é possível alcançar. Mas não havendo essa relação magnética, quando um campo de energia se aproxima, o outro se retrai. Porque ele não deseja, entre aspas, interagir. Ele não consegue interagir. Mas eu tenho como fazer essa verificação e essa transformação fluídica para que se estabeleça um campo favorável para os dois. Como é que eu vou detectar se há ou não uma boa relação magnética? Primeira coisa, eu detectar esse campo de energia que envolve a pessoa. Que aí a gente costuma fazer através de uma relação magnética com o centro de força coronário, no alto da cabeça. A gente eleva a mão o mais alto que a gente pode e vai baixando lentamente em direção ao coronário, buscando primeiro perceber esse campo de energia, que pode ser um campo mais curto, um campo mais abrangente, mas que eu preciso perceber a que distância eu tenho uma melhor sensibilidade, uma melhor percepção desse campo. Eu sinto com mais nitidez, percebo com maior nitidez esse campo fluídico. Então eu vou me aproximando, tentando perceber essa energia, esse campo, até que eu percebo numa determinada altura, que aqui eu tenho uma percepção melhor. E aí eu preciso agora verificar que sensações esse campo me transmite. Na verdade, não é nem o campo do outro que está me transmitindo, é a reação provocada pelo contato dos dois campos de energia. Que reações? Às vezes uma reação de repulsa da minha mão, às vezes uma reação de atração, às vezes eu sinto um calor, eu sinto uma movimentação fluídica, às vezes um formigamento, às vezes uma pressão na mão, às vezes são dores na mão, às vezes uma certa rigidez, uma certa dormência que pode também se estender ao longo do braço. Se a pessoa tiver uma sensibilidade maior, ela vai sentir no próprio corpo físico, ela pode sentir as dores que o outro está sentindo, ela pode sentir um mal-estar proveniente da falta de relação fluídica, ou pode sentir um bem-estar maior quando se aproxima, que pode ser originado justamente de uma boa relação fluídica, porque são energias afins, são energias cujas características se atraem. E daí, logicamente, isso vai causar sensações agradáveis. Então, eu preciso sentir essas sensações e interpretar o que é que significa uma boa relação fluídica, o que é que significa uma relação fluídica que precisa ser melhorada. Então, se eu sinto a minha mão sendo repelida, às vezes tem pessoas que sentem como se tivesse um obstáculo aqui em cima da cabeça da pessoa, às vezes como se tivesse uma bola uma bexiga cheia, como se estivesse aqui, como que se impedisse você aproximar mais a mão. Outras vezes você sente uma atração, a sua mão se sente atraída para baixo, isso significa uma boa relação fluídica. Mas se você se sente com a sua mão sendo repelida, mostra que precisa melhorar essa relação fluídica. Ou você sente algo que é um mal-estar, uma dormência, uma dor, uma pressão na mão, como que alfinetadas, uns formigamentos fortes na mão, mostra que de alguma maneira você precisa melhorar um pouco mais essa relação fluídica. Mas sensações agradáveis, às vezes se sente como se fosse uma brisa suave que estivesse passando por aqui, uma movimentação agradável do fluido, uma atração. Isso mostra que já há uma boa relação fluídica ali estabelecida. Se já há, vamos para o segundo passo, que é o tato magnético. Se não há essa boa relação fluídica, eu preciso transformar esse campo para que as duas energias consigam interagir melhor. Como é que eu faço? Eu mantenho a mão ali naquele contato magnético. A mão ali vai ser o meu sinalizador, é o meu termômetro fluídico. Enquanto isso, eu vou procurar envolver aquela pessoa com meus pensamentos positivos.
com ideias mais positivas, reforçar o meu desejo de vê-lo recuperado na saúde, desejar sinceramente que ele se recupere, que ele fique curado, que ele se restabeleça, melhorando esses meus sentimentos, os meus pensamentos com relação àquela pessoa, eu vou perceber na palma da minha mão as mudanças nas sensações. E aí as sensações que antes mostravam que não tinham uma boa relação fluídica, agora começa a mostrar outras sensações. A mão que estava sendo repelida, ela agora se atrai. Aqueles formigamentos fortes, agora já não estou sentindo mais, estou sentindo algo mais suave. Aquele calor irritante na palma da mão já não está mais, está um calorzinho agora que já é suave, mostrando que há uma melhor interação fluídica entre os dois campos. E realmente o amor, os bons sentimentos são os melhores recursos para que nossos campos de energia consigam interagir bem com outros campos de energia. A mão aqui vai servir apenas como termômetro para verificação se as sensações, como é que elas estão, se elas modificaram ou não. Então, se eu estou naquele momento, sinceramente, modificando, melhorando meus sentimentos, meus pensamentos, isso naturalmente vai modificar a relação entre meu campo de energia e o campo do outro. E aí aquele campo que se repelia, que quando eu me aproximava, ele queria se isolar, agora ele já consegue interagir, e como que os dois campos se fundem. Se houver uma boa relação fluídica realmente, os dois campos de energia como que se tornam um só. Eles se fundem entre si, e aí vão acontecer os diversos processos energéticos para levar o indivíduo à recuperação da saúde. É onde vai acontecer os resultados através das técnicas dos procedimentos magnéticos. Então a relação fluídica ela é extremamente importante. Sabendo disso é que os magnetizadores clássicos eles se detinham tanto tempo para verificar e estabelecer essa relação magnética. Agora, algumas técnicas dos magnetizadores clássicos eram técnicas de concentração fluídica. Tinham alguns deles que faziam isso colocando as mãos nos ombros da pessoa e ficavam ali vários minutos doando energia, colocando o outro para vibrar no mesmo tom que você está vibrando. Outros seguravam nos polegares, nos 2 polegares, e ficavam ali mantendo aquele contato durante longos minutos. E nesse contato eles iam percebendo as variações das energias, as transformações naquele contato, até eles sentirem que agora sim os dois estão vibrando em uníssono, agora há uma relação magnética. Não é que os dois campos de energia vão ficar iguais, não é isso. É que agora eles conseguem se relacionar bem. É como você transformar numa relação de água e óleo, você transformar aquilo numa relação de água com açúcar. São 2 substâncias diferentes, mas que conseguem se misturar. Conseguem estar juntas. Tá? É diferente quando você tem uma relação entre água e óleo, que aí você não consegue. Caso fazendo esse exercício você ainda sinta que não há uma boa relação fluídica, você pode aplicar algumas dispersões gerais e voltar novamente a tentar estabelecer essa relação fluídica. Geralmente facilita, fica mais fácil fazer assim. Não é interessante a gente se viciar a sempre aplicar as dispersões para depois tentar a relação fluídica, porque fica mais rápido se você já for diretamente verificar a relação fluídica e tentar estabelecer caso não consiga. Se mesmo assim não conseguiu estabelecer uma boa relação fluídica, então passa esse paciente para outro magnetizador tratar. Se você aplicar um passe em alguém com que você não tem uma boa relação fluídica, você não conseguiu estabelecer, os resultados vão ser reduzidos. Então, em benefício dele, do doente, melhor que ele seja tratado por uma outra pessoa. Às vezes, pessoas que se gostam bastante não têm uma boa relação fluídica entre si. Às vezes, pessoas que não se gostam tanto, mas têm uma boa relação magnética. Suas energias específicas se relacionam melhor uma com a outra. Possuem isso, conseguem estabelecer uma boa relação magnética entre si. Que horas é o intervalo? Não tá. Você vai encerrar esse assunto, a gente não vai falar, mas vai falar
Tá, então eu prefiro não entrar em outro assunto agora, porque eu vou falar de tato magnético e é bastante longo. Prefiro depois do intervalo. Pode ser intervalo agora, então? Bom, então 15 minutinhos de intervalo e a gente volta já já.